Olá, eu sou Lucas Fogaça, sou professor da Alura e da FIAP, sou pesquisador em inteligência artificial e em linguagem para inteligência artificial, atuo com inteligências artificiais do mercado financeiro, venho fazendo isso já tem alguns anos, tendo passado por alguns grandes bancos, tendo passado por algumas grandes startups, sempre pensando em como que a gente se preocupa com a utilização de inteligência artificial dentro dos nossos dias, utilização de inteligência artificial, entendendo que devemos ter responsabilidades éticas, devemos ter preocupações com a utilização dos dados dos nossos clientes e que existem ainda alguns conflitos que nós não temos respostas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês neste momento. Quando a gente pensa a utilização de inteligência artificial, a gente precisa ter em mente que nós dia a dia estamos alimentando as inteligências artificiais das mais diversas possíveis, com diversos dados que estão ao nosso dispor. Quando a gente pensa a maneira como nós usamos o LinkedIn, a maneira como nós usamos os nossos e-mails, a maneira como usamos as redes sociais, cada vez mais e mais nós estamos gerando dados para que essas inteligências consumam essas informações e para que essas inteligências aprendam mais conosco na maneira como nós escrevemos, na maneira como nós falamos, na maneira como nós nos comunicamos. E a gente precisa ter isso em mente. Quando a gente utiliza as inteligências artificiais, cada vez mais e mais esses dados estão disponíveis e nós estamos perdendo a gerência sobre as informações que muitas vezes são informações sensíveis a nós. Isso faz com que a gente tenha que ter preocupações, com que a gente tenha que ter comitês dentro das empresas para pensarem a utilização de inteligências artificiais, comitês dentro das empresas para que eles pensem a maneira correta de como se utiliza todas essas informações. Certa vez eu colaborei junto com um colega que estava atuando no desenvolvimento de uma inteligência artificial, que ela serviria simplesmente para o processo, para auxiliar o processo seletivo de um grande banco. Eles tinham algumas complexidades, por quê? Porque para cada vaga que eles abriam de um nível médio, analista pleno, analista sênior, recebia-se em média 2, 3, 4 mil currículos. Certa vez foi feito um bootcamp onde receberam 48 mil currículos para 20 vagas. Então o processo para seleção, o processo de escolha, tornou-se profundamente moroso e profundamente impraticável. Então pensamos numa inteligência artificial que identificasse parâmetros, que identificasse dificuldades, que identificasse preocupações e sinergias, similaridades entre a empresa, os valores da empresa e os valores daqueles colaboradores. O problema é que o que a gente percebeu é que a IA ela simplesmente estava trabalhando com vieses que nós estávamos imputando a elas. E esses vieses simplesmente estavam acentuando desigualdade, eles estavam acentuando perfis de colaboradores homogêneos. E a falta da diversidade, a falta de perfis de colaboradores heterogêneos fazia com que a gente e a empresa não conseguisse trazer para dentro de si o melhor que existia no mercado. A gente acabou potencializando colaboradores dentro de um espectro social, dentro de um espectro ético, de um espectro econômico muito homogêneo, criando assim um que a gente chamava de eco de dado que não era saudável para aquela companhia. Então o que a gente fez? A gente parou aquele projeto de inteligência artificial, a gente sabe que a gente precisa desenvolver isso, mas o que a gente vem hoje cada vez mais e mais atuando e trabalhando pensando como que nós podemos construir soluções que utilizem inteligência artificial, soluções que utilizem AIs, para pensar de maneira que ela não sofra, que ela não seja impactada por uma pluralidade de vieses que não correspondem à diversidade e à necessidade daquela companhia. Preocupado em como que a gente potencializa essa diversidade, em como que a gente potencializa a trazer o máximo de perfis de maneira mais heterogênea possível para treinar essa AI, o que nós fizemos? Nós construímos um time o mais plural possível. Buscamos trazer o máximo de pessoas de diversas áreas da companhia, pessoas de diversos níveis, pessoas de diversas cidades, espalhadas por todo o Brasil, para que pudéssemos construir um time e esse time treinasse a inteligência artificial. A ideia é que a inteligência artificial recebesse e-mails de pessoas, pudesse ler e-mails das pessoas mais diversas possíveis, que nós tivéssemos momentos de interação, momentos de ataque, ataques intencionais, ataques treinados, ataques preparados para poder modelar aquela inteligência artificial, feitos por pessoas de diversos momentos, de diversas cidades, de diversos cargos e de diversas formações. Por quê? Porque entendíamos que essa diversidade, entendíamos que essa pluralidade de pessoas, esse público heterogêneo, esse público com diversos sotaques,
ele treinaria e ele prepararia aquela inteligência artificial para poder combater o viés de dados que nós estávamos preocupados e que estávamos tentando antever. Então isso fez com que a gente tivesse com algumas preocupações na maneira como nós trabalhávamos a inteligência artificial, entendendo de que a maneira como nós a trabalhávamos, a maneira como nós a treinávamos, a maneira como nós estávamos desenvolvendo ela, precisava ser a mais diversa possível, porque isso permitiria que a gente trouxesse um pequeno retrato do nosso Brasil. Um pequeno retrato desse país que é tão grande, diverso e miscigenado. Quando a gente olha para como que a gente constrói essa diversidade, essa miscigenação do Brasil, para usar ela para treinar as AIs, o Brasil tem se mostrado entre os países que vem atuando em pesquisas de treinamento e pesquisas de ataque às AIs, tem se mostrado um dos países mais desenvolvidos e mais beneficiados. Por quê? Porque, diferente dos outros países do planeta, nós somos um país com uma miscigenação muito grande. Nós temos diferenças de sotaque, maneiras de como usamos o pronome é muito diferente de São Paulo, sul do Brasil, Nordeste, e não existe um certo e errado, existem apenas diferenças e marcas de regionalidade. E essas marcas de regionalidade permitem que a gente treine AIs de maneira mais diversa, de maneira que ela não se torne enviesada por determinadas regiões. Uma das nossas preocupações é como que nós faríamos com que a nossa AI não tivesse um sotaque paulistano da Faria Lima, ou que a nossa AI não tivesse um sotaque carioca da região da praia do sul do Rio de Janeiro. Como que nós construiríamos uma AI que falasse com aquele molejo do Nordeste? A nossa preocupação era como criar uma AI que representasse o Brasil nas suas mais diversas características e na sua mais diversa colaridade. Pensado nisso, a gente construiu um time do mais diverso possível para que cada um deles escrevesse mensagens para conversar com a AI, conversasse, dialogasse, fizesse perguntas, trouxesse textos, contasse do seu dia a dia para que cada vez mais e mais a AI aprendesse sobre todo esse processo. Depois disso, a gente começou a treiná-la para entender e buscar currículos que não mais expressassem perfis de uma determinada região ou perfis de uma determinada formação específica, mas que ele buscasse perfis com boas formações, perfis com boas histórias, perfis com boas experiências e que representasse este país que é de tão diverso quanto o Brasil. Pensado nisso, a gente ainda assim possui algumas dificuldades e algumas preocupações éticas diante de tudo isso. Preocupações que passam desde como que nós aumentamos a diversidade, desde como que nós aumentamos a característica de inclusão, preocupações que impactam como é que nós atuamos e como é que nós tratamos todos esses dados e toda essa segurança da informação, entendendo de que muitas vezes essa insegurança da informação acaba impactando o nosso dia a dia, acaba impactando e traz sobre nós uma responsabilidade de como que nós devemos usar os dados produzidos, as AIs que estão à nossa disposição e como que nós trazemos a uma utilização prática dela para o nosso dia a dia. Pensado nisso, quando a gente leva em consideração todas as preocupações que surgem com a utilização das AIs, e vamos falar, a AI tem se tornado mais popular, tem se tornado mais diversificada. Nos últimos 2 anos, há 2, 3 anos atrás, nós não falávamos de ChatGPT, nós não falávamos de Llama, nós não falávamos de Microsoft Copilot, nós não falávamos do Claude da AWS, nós não falávamos das AIs disponíveis no mercado e de muitas outras que estão disponíveis para nos ajudar. Então, tem sido um problema, as dificuldades éticas, os problemas, as dúvidas que os pesquisadores e que os profissionais vêm atuando têm se tornado cada vez mais e mais recorrentes em nossos dias. Estava eu, essa semana, lendo um artigo que fala sobre estruturas de texto, como que nós diferenciamos textos de AIs e textos de humano, e era um artigo produzido pela Universidade de Tóquio, que foi publicado no dia 24 de agosto de 2024. Quer dizer, é um artigo novo, é um artigo recente, são discussões sérias que universidades relevantes do mundo vêm produzindo, que são artigos que foram lançados para que nós pudéssemos lê-los e não tem nem 2, 3, 4 meses. Então são preocupações que devem estar na nossa rotina. E como que nós podemos agir diante dessas preocupações? A maneira mais eficiente que nós temos encontrado é, diante dessas situações, tragam pessoas diversas para que elas componham um time plural para atuar dentro das AIs. Hoje eu tenho um privilégio de atuar com um time que eu tenho. Eu como linguista, eu tenho um antropólogo, um advogado, um psicólogo,
tenho juristas e tenho alguns programadores, e diante de toda essa diversidade de formação, diante de toda essa diversidade de experiências de vida, de bagagem de vida, nós quando olhamos para um texto, nós quando olhamos para uma resposta que a AI traz para nós conseguimos olhá-la e avaliá-la de múltiplos aspectos diferentes. A ideia é que quanto mais diverso for o time, quanto mais inclusivo for o time, maiores serão as respostas diante das nossas necessidades. Mais clara será a maneira como a AI vai estar respondendo para as nossas dúvidas, para as nossas perguntas. Mais inclusiva ela vai estar sendo para a maneira como ela responde para um processo seletivo, responde num auxílio para um processo de triagem de candidatos para uma vaga, num processo de pesquisas de clima. Ela vai conseguir trabalhar e atuar diante de todas essas dificuldades sem reproduzir, sem produzir um eco dos problemas que muitas empresas hoje tentam combater. Times de RH hoje se esforçam muito para trazer inclusão, para trazer diversidade nos times, e as preocupações é que como que a gente traz essas frentes, como que a gente traz esse impacto, como que a gente traz todas essas iniciativas para a utilização das AIs. Uma das maneiras eficientes e práticas que nós temos conseguido hoje é construa um time do mais diverso possível. Tragam pessoas das mais diversas formações e as mais diversas experiências, desde experiências sociais, experiências acadêmicas, experiências de vida. Por quê? Porque desta maneira você consegue trazer dados para que a AI administre múltiplas visões de mundo, e isso faz com que ela consiga responder de maneira eficiente e de maneira a mitigar esses ecos que geram preocupações, esses ecos de preconceito que infelizmente impactam o nosso país. Posto tudo isso, uma das grandes preocupações que a gente precisa ter é trabalhar com responsabilidade de dados, trabalhar com responsabilidade de inteligência artificial. Preocupações éticas na utilização de inteligência artificial partem da necessidade de que nós olhemos para as inteligências artificiais como grandes potencializadores do nosso time. Se a nossa empresa, se o nosso time, se a nossa companhia não tem diversidade, não trabalha com diversidade, não trabalha com inclusão, provavelmente as soluções de inteligência artificial que nós vamos usar vão reproduzir esses problemas. Mas se nós conseguirmos construir um time diverso, um time que inclui pessoas das mais diferentes formações e experiências de vida, nós conseguiremos reduzir e mitigar muitos dos problemas que impactam e muitas das preocupações éticas envolvendo a utilização de inteligência artificial. Então, envolva o máximo de pessoas possíveis nas frentes e nos projetos de utilização de inteligência artificial. Envolvam pessoas das mais diferentes formações, com formações e experiências profissionais em níveis hierárquicos diferentes. Essa cor, toda essa variedade de cores vai facilitar para que vocês consigam produzir soluções que mitiguem problemas e que consigam tratar problemas de ecos e que simplesmente prejudicam a diversidade das nossas companhias. Agradeço o tempo, agradeço o seu engajamento neste tema. É um tema onde a gente tem mais dúvidas do que respostas, mas é um tema que tem crescido muito e que nós temos diversos cursos e diversas formas de auxiliá-lo para poder trazer e ajudá-lo a pensar essas necessidades e essas preocupações. Desde já, agradeço o seu tempo, agradeço a sua atenção e me despeço de ti. Obrigado.